Abençoados com todas as sortes de bênçãos, na melhor noite de nossas vidas, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento daquele que vive e reina eternamente, o Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja, aquele que nos conduz em perfeita vitória. Quero desde já agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes naquela confraternização. O nosso reunião presencial começa às 9, com os louvores, confissão da palavra, depois a ministração do conhecimento do Evangelho, a pérola que vai às quintas-feiras, que já foi gravada ontem. Só que antes, a partir de 8h30, nós temos o nosso café, a nossa comunhão dos santos, onde os irmãos dividem, tiram dúvidas, fazem perguntas e vão ali crescendo na graça e no conhecimento um com os outros. Quero louvar a Deus por várias pessoas que estiveram ali a primeira vez, nosso irmão Eliel e a sua noiva, nosso irmão lá de Espírito Santo, nossos irmãos que estiveram também aqui de Araruama, de outros estados. Eu me sinto feliz, lisonjeado, me sinto grato a Deus pelas vossas vidas e por participar comigo, como família da fé, desses momentos tão maravilhosos que é estarmos reunidos como igreja, não na igreja, mas reunidos como igreja. Algum irmão me perguntou, pode vir alguma coisa do Sarapuí? Eu disse, vem e vê. E os que vêm, assistem, veem, se alegram e voltam felizes. Um abraço também ao nosso irmão José, do Mato Grosso do Sul, que viajou horas sem parar, sem cessar, parou para almoçar e veio, está lá em Mato Grosso do Sul, esteve conosco junto com a sua esposa. Meu grande abraço, tá bom? Bom, o tema da nossa live de hoje é um corpo igual ao de Cristo. Vou repetir. Um corpo igual ao de Cristo. Isto foi extraído de uma fala de Paulo à igreja dos Filipenses, aos irmãos que se reuniam. Não é que Paulo pregou isto num púlpito, tá? É que Paulo escreveu isto à igreja de Filipos, tá bom? A igreja, os irmãos que se reuniam, pegou esta carta e teve este conhecimento desta revelação de Paulo aos irmãos em Filipos. Eu vou ler o versículo de número 20 e vou ler o versículo de número 21. Gostaria, é claro, que vocês deixassem esses irmãos que já entram aí de paraquedas para não tirar o foco. Se for preciso, vocês dão uma lampadazinha. Acredito que vários irmãos já estão a posto. Meu irmão Gêmeo Hudson está sempre aí em defesa do Evangelho. E vamos ao entendimento que é preciso entender nas entrelinhas o que está escrito aqui, tá bom? Filipenses capítulo 3, versículo 20, versículo de número 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, quando um futurista, e o que é um futurista? Um futurista é todo e qualquer irmão em Cristo, não é meu inimigo, como eles fazem quem entende o tempo verbal do pretérito, que é assim, aquela pessoa acredita que Jesus já veio, mas prega que Cristo é o Senhor. Então, o futurista vê como inimigo, ataca, difama, persegue,
calunia. Mas ele tem apenas um entendimento de um assunto. Os futuristas não são meus inimigos, são meus irmãos em Cristo. Apesar de pegarem esta passagem e lançar para o futuro, não são meus inimigos. Eu não devo vê-los como meus adversários. Eu não estou numa disputa. Isso não é uma política. Até porque até os políticos depois se respeitam e acabam entrando lá em pastas, em secretaria. Nós não estamos nisso aqui numa disputa. Eu não posso ver uma arminianista. São aqueles que acreditam que perde a salvação. Eu não posso ver esses meus irmãos como os meus inimigos mortais. Às vezes eu vou no Facebook e vejo as pessoas se degradando, nos perseguindo mortalmente. Pessoas que eu nunca dei bom dia, nunca vi, não sei nem aonde moram. Por quê? Porque eu entendo, pela explicação da Escritura, que Jesus já veio. Ora, eles acreditam que Jesus vão voltar e eu não os persigo, não ataco, não calunio, não boto a imagem deles aqui. O que falta, então? Falta tolerância espiritual. Assim como a tolerância religiosa, a intolerância religiosa é um crime nesse país, os chamados evangélicos, e agora tem os da graça que perseguem quem prega que Jesus já voltou. Então, falta o quê? A tolerância espiritual. Não é correto? O apóstolo Paulo disse a essa igreja o seguinte: uns pregam por porfias, outros por contenda, alguns por ganância. Paulo disse, para mim, pouco importa. O que importa é que Cristo seja pregado. Ora, existem pessoas que pregam que Jesus ainda vai voltar. Outros dizem que Jesus já voltou. Outros sequer acreditam em Jesus. Outros não acreditam nem uma coisa e nem outra. Nenhuma desses pensamentos são os meus inimigos. Este é o canal Em Espírito e em Verdade. Eu não boto arma na cabeça de ninguém para se inscrever. Eu não forço ninguém a se inscrever. Eu fiz o canal. Aqui entra quem entende, quem pensa. As pessoas têm direito de refutar. Faça isso mostrando na palavra, sem ataque, se é que é cristão. Se bem que quem não é cristão não ataca um ao outro. Eu não vejo os espíritas atacando os católicos. Eu não vejo os católicos atacando os evangélicos. Eu não ataco o pastor, eu ataco o lobo, como Jesus fazia, como Paulo fazia. Mas eu não coloco o nome. Eu não ataco igrejas. Você não vê eu falar nome de instituições. Eu ataco. Eu sou contra o que se faz nos lugares que se chama igreja em nome de Deus. Então veja o que acontece. Quando um futurista, e que é todo aquele que pega esta palavra e lança para frente, achando que ela vai se cumprir, ele se apega nessa palavra que diz aqui o verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então ele se pega a este texto e acha que Jesus vai transformar esta carne preta, aqui minha, preta minha, vai transformar este corpo preto para ser igual ao corpo dele, que é um corpo hoje de glória. Então, é preciso analisar que corpo Paulo está chamando de humilhação. O que é que Paulo se refere como corpo de humilhação? É preciso se analisar. Se eles estão esperando Jesus vir na nuvem, então o corpo de Jesus é de carne e osso. Não é mais um corpo de glória. Correto ou não correto? Correto. Vamos examinar algumas
particularidades que existe aqui nesse texto. Chama-se uma percepção espiritual. Vamos analisar e entender quando Paulo fala corpo de humilhação. Será que Paulo se refere a este corpo? Será que Paulo se refere à carne dele, que não habitava mal algum? Ora, que sentido faria Deus, que trata com o Espírito, que é Pai do Espírito, que sentido faria Deus fazer com que as pessoas morrem? E Abel morreu há milhões de anos. E Deus, então, numa data incerta, e aquele corpo já apodreceu, Deus trazer aquele corpo de volta e transformar aquele corpo num corpo espiritual. Que sentido faria isto? Qual é o sentido coerente de Deus transformar o corpo do meu pai, seu Geraldo, que já morreu há 40 anos atrás, e transformar aquela carne que não tem nem pó? Por que Deus faria isto? Qual é a coerência? Que Deus seria este? Como que se acredita nisto? Se Deus não trata com a carne do homem, aquilo que o homem semeia, isto mesmo colherá. Se foi o Paulo que disse que ninguém devemos conhecer segundo a carne, que coerência Deus pegar Abel, que morreu lá tantos anos atrás, Moisés, pegar a carne de Moisés, fazer a carne de Moisés reviver de novo, colocar a carne de Moisés diante de Deus. Com que sentido? Julgar o quê? Se aquela carne não serve para nada. Como Deus iria transformar algo que não serve para nada? Uma natureza caída. Então, é preciso entender com os olhos iluminados, e eu não quero que ninguém seja obrigado a pensar desta forma. Este é um Estado laico. Eu sou livre. Qualquer um pode fazer um canal no YouTube. Abra o seu entendimento e nos mostre. O povo julgará, no bom sentido da coisa. Se o que você falar tem coerência e a maioria pensa, as pessoas vão se inscrever no teu canal e acompanhar o teu raciocínio. Mas você não crescerá atacando, difamando, caluniando. Exponha o conhecimento, a inteligência espiritual, e nós, como espectadores, vamos analisar. Então vamos a uma análise perceptiva de que corpo de humilhação Paulo estava tentando passar para os seus ouvintes lá na cidade de Filipe, através de uma epístola. Acompanhar a mente de Paulo hoje não é difícil no século 21, mas Paulo era um homem à frente do seu tempo, tinha a mente de Cristo ativada, era um homem que falava alguns idiomas, foi membro do Sinédrio, era cidadão romano, tinha uma certa cultura, foi instruído por Gamaliel. Acompanhar um homem aonde as pessoas eram incautas, analfabetas no seu tempo, era realmente difícil. Pedro chegou a dizer que as suas epístolas havia pontos difíceis de entender, que os incautos e os indoutos torciam os homens na sua época. Então, olha algumas particularidades que há no texto para que possamos entender o que Paulo estava se referindo como corpo de humilhação. Será que ele apontava para este corpo? Vamos ler o versículo 20 com muita calma, nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2020.
Leia. Pois a nossa pátria está nos céus. Segura. Pátria é o lugar aonde eu estou? Onde uma pessoa está? Ou é o local aonde ela nasceu? Vou responder. É o local aonde ela nasceu. Correto? Correto. Uma pessoa pode estar em Bagdá e ela nasceu no Brasil. Vamos supor que ela está residindo em Bagdá. A pátria dela é onde ela nasceu no Brasil ou a sua pátria é em Bagdá, onde ela está residindo? Não. Embora ela esteja morando em Bagdá, a sua pátria é o Brasil. Agora volte com os olhos iluminados para esse texto e veja o que Paulo diz. Pois a nossa pátria está nos céus. Ora, a pátria aqui que ele se sugere, não eram os espíritos que nasceram lá? Esta carne, este corpo dos filipenses nasceram na pátria? Então, quando ele diz a nossa, ele se refere, nossa, à carne dos filipenses? Ou ele diz aos espíritos dos filipenses que nasceram nos céus, que vieram de lá? Como diz Hebreus 2,14, espíritos, os filhos se revestiram de carne. Então, quando Paulo diz nossa, está apontando para qual identidade? A terrena? Ou ele está apontando para a identidade celestial que nasceu nos céus? Então, veja, a carne dos filipenses não nasceu nos céus, era o terreno. Você está numa percepção com os olhos iluminados, em que quando Paulo fala a nossa, o nosso corpo, ele não está se referindo à nossa identidade terrena dos filipenses, que nasceu em Filipo, e que ele aponta para a identidade celestial. A pátria é o local de nascimento. Então, quando ele diz nossa, está dizendo aos espíritos que vieram de lá. Consegue entender assim? Então, pois a nossa pátria está nos céus, não está em Filipos, porque ele não se refere à natureza humana, ele se refere à natureza espiritual, divina, porque saíram do divino. E ele diz, da onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Ora, eles não tinham já passado pela cruz, pela ressurreição? Como que eles aguardavam ainda o Salvador? Porque o Salvador está por vir para salvar, para completar a salvação sotéria, a redenção do corpo, a transformação que eles passariam. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, como já explicamos várias vezes aqui. E então, depois de Paulo falar da pátria, da nossa identidade, Paulo diz um texto maravilhoso, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Que corpo de humilhação era este? Era o estado que o espírito ficava até o momento da parousia. O homem espiritual, o ser espiritual, o homem interior, até aquele time da história, quando ele morria, ele não voltava imediatamente para Deus. Ele ficava retido no Hades, no túmulo. A morte prevalecia. Esse estado espiritual, Paulo designou aos filipenses como um corpo de humilhação, um estado de humilhação, o espírito de um eleito, de um salvo, ficar aguardando o juízo, a parousia. Até o ano 70, todos os eleitos, todos estavam aguardando a parousia. Jesus tinha dito a eles, aos judeus,
que desde Abel até o sangue de Zacarias se perderiam conta aquela geração. Temos falado reiteradas vezes que Paulo está vivendo naquela geração do qual viria o juízo. Quando o irmão morria, o nome dado a Paulo, e poucas vezes, se eu não me engano, nenhuma foi citada por ninguém, foi uma nomenclatura, uma frase dita por Paulo: os irmãos dormiam. Esta expressão significava que o espírito ficava num estágio inativo, aguardando o juízo, a parousia que acontecia. Nesse texto aqui, nesta frase específica que você viu, nossa, não se referia à identidade terrena, porque a natureza terrena não nasceu no céu, não é a pátria dela lá. A natureza terrena dos filipenses era em Filipos, assim como a minha natureza terrena é aqui o Brasil. Paulo nunca poderia dizer, e eu nunca posso dizer, que a nossa natureza terrena é celestial, a nossa pátria da natureza terrena é celestial. Então se entende por percepção que quando Paulo dizia a nossa, fala da deles, identidade espiritual. E quando Paulo fala do corpo, ele fala do corpo de humilhação, significando a situação em que aquele corpo espiritual se encontrava naquele time da história. Vocês lembram? Eu vou botar aqui 1 de Coríntios, capítulo 4, 15, versículo 44. Paulo disse: semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Leia: e se há corpo natural, também há corpo espiritual. A este corpo espiritual, no estado de dormência, porque os irmãos dormiam, retido no Hades, aguardando a parousia, a este corpo espiritual, naquela condição, Paulo chamou de corpo de humilhação. E disse mais aos Filipenses, versículo 21, o qual transformará aquele corpo de humilhação, aquele corpo que estava retido, aquele corpo que estava no Hades, aquele espírito dos irmãos que estavam naquele estado de dormência, iria transformar aquele corpo em estado de humilhação, em um estado de glória, em um nível maior. Este corpo aqui agora, que estava naquele estágio de humilhação, que estava retido, que estava preso no Hades, agora, com a vinda do Senhor, seria transformado de humilhação a um estado de glória. Este corpo espiritual, como você leu em 1 de Coríntios 44, seria agora igual ao corpo de Cristo. A pergunta que eu faço é: o corpo de Cristo lá no céu é o corpo de Jesus de Nazaré? Ou diz Paulo aqui no texto que é um corpo de glória? Ora, se é um corpo de glória, como estão esperando ele vir nas nuvens com os olhos de cabelo, como se acredita a tradição? Então, a partir do ano 70 DC, não há mais corpo de humilhação. O estágio dos espíritos, por causa da bendita parousia, agora é um corpo glorificado. Agora, não há mais estágio de humilhação. Os espíritos não dormem, não entra nesse estágio de dormência, de sonolência, de aguardar juízo. Jesus disse em João que quem crê em mim não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Disse a Pedro: Pedro, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Paulo disse: o último inimigo a ser vencido é a morte. É que os crentes pensam que é a morte biológica. Não era. Era a morte, o Hades, que mantinham ainda, por conta do pacto estar cruzando, o Hades prevalecia, a morte prevalecia, mas Cristo venceu a morte.
A morte e os seus grilhões foram vencidos. Em 70 DC, ele reivindicou os espíritos dos eleitos, primeiro os que dormiam e depois dos irmãos que estavam ali. E houve então um arrebatamento espiritual. E de lá para cá, todos os eleitos, todos aqueles que foram predestinados e que se revestiram de carne, ao cumprir os seus dias nesta terra, os espíritos não ficam mais retidos. Os católicos chamam de purgatório. Algumas outras religiões chamam de alma penada. Os evangélicos dizem que estão dormindo aguardando o juízo. Nós, os cristãos da graça, em que a mente evoluída, a mente amadurecida, que estamos seguindo para o que é perfeito, dizemos que já fomos arrebatados, que o nosso espírito já está glorificado, a igreja já se encontra com Cristo, adornada como esposa, a Jerusalém espiritual já está estabelecida e estamos, então, cumprindo os nossos dias, os propósitos estabelecidos por Deus, assim como aconteceu com Jesus de Nazaré. Está escrito em Hebreus 2,14, que os filhos fazem participação comum de carne e sangue. Assim também, o Espírito de Jesus de Nazaré se revestiu de carne para cumprir um propósito. Não existe esta possibilidade de Deus transformar o meu corpo físico. Para quê? Transformar o meu corpo físico em quê? Num corpo espiritual? O corpo espiritual já existe. Se existe corpo natural, existe corpo espiritual. Como que Deus vai transformar? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural e o que ressuscita, o que surge, o que volta, o que se manifesta é o corpo espiritual, não é o corpo natural. Depois ele diz, se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Quantos corpos nós vemos aqui? 2. Então, desses 2 corpos, a pátria do espiritual é onde? É aqui? Não, era isto que Paulo estava dizendo aos filipenses. A nossa pátria, a nossa identidade espiritual é os céus. O nosso corpo de humilhação, o corpo espiritual, que naquele tempo, naquele time da história, estava naquela condição de humilhação, retido, o Hades, a morte prevalecia. Glórias a Deus. E eu levanto as minhas mãos em ações de graça para dizer obrigado, Senhor e Cristo, porque tu cumpriste a tua palavra dizendo que não passaria daquela geração, e naquela geração vingaste o sangue dos profetas derramado desde Abel, de Zacarias, julgou Jerusalém, que matou os profetas, derrubou o santuário, acabou com a grande meretriz, e a partir dali o pacto da graça de Deus foi estabelecido de fato e de verdade. O nosso corpo espiritual não está mais no estado de humilhação. De fato e de verdade, podemos hoje dizer, hoje, de 70 para cá, estamos assentados com Cristo, acima de todo governo, acima de todo principado. Estamos espiritualmente reinando em vida e em perfeita vitória. Não há bagatelas, não há negociata, não há preço a ser pago, não há medo, não há dedo em riste, não há confusão, há uma graça estabelecida que nos conduz aos dias perfeitos. A metanoia aconteceu, a sabedoria da graça está estabelecida e hoje o nosso corpo não é mais um corpo de humilhação. Temos já o corpo glorificado. Bendito seja o Cristo ressuscitado, que governa de geração em geração pelos séculos dos séculos. Esse é o meu entendimento
com Bíblia, com versículos, com coerência. E isto sim faz sentido. Não dizer que alguém que foi comido por um jacaré há 500 anos atrás vai voltar de novo diante do trono de Deus e Deus vai fazer o quê com aquele corpo? Não é porque Deus vai botar aquele corpo diante dele e vai dizer, você pecou. Deus já sabe de tudo isso. Quem pecou, quem não pecou, quem fez e quem não fez. Não precisa Deus trazer Pedro Álvares Cabral e dizer, Pedro Álvares Cabral, vou te condenar ao inferno porque você descobriu o Brasil. Não precisa. A carne, meu irmão, já era assim como vai acabar e apodrecer esta carne enquanto tu estás vivo. Viva bem, desfrute, respire, viva intensamente, porque esta carne, ela não vai ressuscitar, ela não vai ressurgir. Semeia-se o corpo natural e o que ressuscita, o que retorna, o que volta, era o corpo espiritual naquela época que estava retido. Ressurgir é aparecer, manifestar, voltar. O que voltaria era o espírito que ficava retido. Assim é, assim seja. Uma noite de descanso próspera, feliz e abençoada. Amanhã eu estou de volta novamente. Receba o meu abraço, o meu carinho e o meu amor na graça de Cristo. Na melhor noite de nossas vidas, graça e paz.